Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 18 de agosto de 2025. Isso aqui foi uma matéria que eu publiquei ontem na revista fórum.com.br. Datafolha, para a maioria da população, culpa do tarifaço é dos Bolsonaros. Aí eu escolhi uma imagem que tem lá no arquivo que é uma postagem do Carlos Bolsonaro de 2018. Escreveu Carlos Bolsonaro: dica para a redação do Enem quando Bolsonaro for eleito presidente em 2018. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Aí está aqui o Jair Bolsonaro com a camiseta Direitos Humanos, esterco da vagabundagem, e ao lado dele o Eduardo Bolsonaro com o Ustra Vive, com o torturador assassino Ustra, brilhante Ustra, que eles, pai e filho, homenagearam no dia da votação do impeachment da presidenta Dilma. Curioso é que o esterco da vagabundagem agora virou esterco da família Bolsonaro, porque os Bolsonaro estão aí falando em direitos humanos, que há perseguição. O Trump está dizendo que os direitos humanos não estão sendo respeitados no Brasil, que aqui é uma ditadura. Estranho, não é? Eu queria saber se o Bolsonaro, pai, recebeu a visita de um torturador durante o inquérito da Polícia Federal. Se ele foi torturado para confessar a participação dele ou não no golpe de Estado, não é? Se os filhos, se a Michele Bolsonaro teve que assistir ele sendo espancado e torturado para dizer a verdade, aconteceu alguma dessas coisas? Pois é isso que eles pediram de volta aqui, direitos humanos é para vagabundo. Então, eles deviam ter sido tratados desse jeito, não é? Como foram submetidas as pessoas durante a ditadura militar, que o Bolsonaro disse que matou pouco, tinha que ter matado uns 30 mil. Ele, quando foi para o governo, tratou de aumentar na epidemia da Covid-19, aí matou centenas de milhares de pessoas com o comportamento irresponsável dele. Mas vamos à matéria da Datafolha aqui, para não fugir do assunto. É só para não deixar esses canalhas quererem revisar a história, agora falar em direitos humanos, como se eles estivessem sendo torturados, coisa que eles defendem para os outros. Mas para eles é mal, Alexandre, você quer ser vice da minha chapa? Covardes. Eu quero ver o Eduardo, o dia que for preso aqui no Brasil, a valentia dele. Porque do pai eu já vi, o Flávio Bolsonaro desmaia, e eu quero ver o Eduardo quando for preso. Mas vamos lá, a matéria. A Folha divulgou assim, para 35%, culpa do tarifaço é de Lula. Eles sabem que tem muita gente que só lê a manchete, né? Então, para 35%, culpa do tarifaço é de Lula, 22% acho que é Bolsonaro e 17% do Eduardo, aponta a Datafolha. Pronto, a notícia já está pronta, as pessoas já falam, a maioria da população acha que a culpa do tarifaço é do Lula. Foi o que a pesquisa mostrou. Né? Aqui está o resultado da pesquisa. A pesquisa perguntava para as pessoas, a pesquisa da Datafolha, na sua opinião, das figuras brasileiras, quem é o principal culpado pela taxa de até 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos? Lula, 35%, Jair Bolsonaro, 22%, Eduardo Bolsonaro, 17%, Alexandre de Moraes, 15%, nenhum 3%, todos 1%, não sabe 7%. Em sua ânsia por atacar o presidente Lula e os governos do PT, a Folha manipulou a divulgação dos dados da mais recente pesquisa Datafolha, que fez essa pergunta que eu acabei de ler agora. O repórter escreveu logo no primeiro parágrafo: apesar dos esforços do governo para associar o tarifaço de Donald Trump à atuação da família Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto como o principal culpado pela sobretaxa aplicada ao Brasil
por 35% dos entrevistados na última pesquisa Datafolha. O problema na construção do repórter é que 22% dos pesquisados apontaram Jair Bolsonaro como culpado e 17% apontaram seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Logo, para a maioria da população, a família Bolsonaro é a principal culpada pelo tarifaço, com 39%. 22% de um e 17% do outro. 39% é mais do que 35%. Então, para a população, não é o Lula a figura brasileira, é a família Bolsonaro. A família Bolsonaro. Então, não cabe ali apesar dos esforços do governo para associar o tarifaço. Aliás, nem é o governo que se esforça para ligar a família Bolsonaro ao tarifaço. A própria família, o próprio Eduardo Bolsonaro se orgulha de dizer que ele é o responsável pelo tarifaço, pela punição com a lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e o cancelamento de vistos da esposa e da filhinha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha. Também da proibição de visita aos Estados Unidos dos ministros do STF, com exceção dos bolsonaristas Cássio Nunes e o ex-ministro da Justiça lá, e o Fux. Hein? Lewandowski, né? Não. Com exceção, o terrivelmente evangélico, o ministro terrivelmente evangélico. O André Mendonça, né? André Mendonça. Isso. Ele, o Cássio Nunes Marques e o Luiz Fux são os únicos que podem viajar lá para os Estados Unidos numa boa. E aqui também, numa entrevista ao Financial Times, o jornal britânico, o Bolsonaro disse: temos um problema de ditadura, uma ditadura de verdade, disse o ex-mandatário, repetindo a tese bolsonarista de que o judiciário tem cometido abusos no Brasil e perseguido líderes políticos de direita. De novo, aspas do Bolsonaro. O Brasil não tem uma saída dessa situação sozinho. Ele precisa de apoio internacional. Uma ajuda americana é muito bem-vinda. Então, quem alimentou isso daí foi a família Bolsonaro. Nunca foi o presidente Lula, que nunca pediu para Trump invadir ou dar tarifaço ao Brasil, né? Agora, vamos lembrar aqui uma coisa: por que dessa perseguição a Lula e que ela não vem de hoje? Isso aqui, o alvo sempre das matérias da Folha é o presidente Lula. Tem, inclusive, essa excelente foto da Gabriela Bieló aqui, que aproveitou um estilhaço num vidro e fez esse registro, que é quase como um incentivo ao assassinato do presidente, não é? E isso ganhou capa da Folha de São Paulo. Esse alvo aqui fui eu que botei, não estava na capa da Folha, não. Este alvo aqui, e que essa perseguição ao Lula não vem de hoje. Tem um famoso almoço de 2002, quando o Lula era candidato, e foi a primeira vitória do Lula, teve um almoço na Folha. E o Ricardo Couto, que era o assessor de imprensa do presidente Lula à época, contou como é que foi aquele almoço. O Lula, conta o Couto, que o Lula não queria ir. Os outros presidenciáveis tinham ido, mas ele sempre sentiu uma animosidade da Folha com ele, né? Mas o Couto tanto insistiu que ele acabou topando ir. E aí narra o Couto: assim que os comensais sentaram à mesa, Frias Filho, que já está falecido, Otávio Frias Filho, que era o filho do fundador do jornal, e que era quem comandava a redação da Folha na época, disparou a primeira pergunta:
se Lula se sentia em condições de governar o país, mesmo sem ter se preparado para isso, não sabendo nem falar inglês. Agora vejam bem, o Lula não saber falar inglês, agora que o Lula não estava preparado, na verdade ele estava falando você, um operário, chefe de sindicato, não é? Com vários erros de concordância, com dificuldade de falar o português e que não sabe falar inglês, como é que você pretende ser presidente do Brasil? Se esquece de que o Lula pegou uma escola boa, que foi ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ali, o Lula negociava com presidentes das maiores empresas, General Motors, Ford, Volkswagen. Já estava habituado a lidar com esse meio, não é? E ele já vinha de disputar eleições, já tinha disputado outras eleições, e conhecimento não é apenas aquele conhecimento que você adquire nos bancos da escola nem da faculdade, embora seja desejável que você assim o faça, se puder. Só que o Lula não pôde, teve que trabalhar, como muito brasileiro, né? Então, aqui o Couto já está narrando que o Lula já foi recebido já com com um coice, não é? O candidato fez uma expressão de incredulidade, olhou para mim como quem disse, e eu tinha que ouvir isso, né? Engoliu seco e deu uma resposta até tranquila diante daquela situação constrangedora. Como se tivessem sido ensaiadas, segue o Ricardo Couto, assessor de imprensa do Lula, narrando o encontro lá em 2002, na sede da Folha. As perguntas seguiram no mesmo tom hostil ao convidado, até que, já quase na hora em que seria servida a sobremesa, alguém quis saber como ele se sentia ao aceitar uma aliança com Paulo Maluf. O negócio é o seguinte, o vice do Lula era do PL, o José Alencar, o empresário mineiro José Alencar, que se revelou um excelente vice, né? Era um empresário e era do PL. E o Paulo Maluf, que já tinha sido de vários partidos, naquela ocasião estava no PL. E era o candidato do PL ao governo de São Paulo, né? Aí o argumento era que, se o PL apoiava Maluf na eleição para governador de São Paulo, o candidato do PT a presidente também estaria se aliando ao político que mais combatera durante toda a história do partido, né? No entanto, não havia nenhuma aliança em São Paulo. Você pode fazer uma aliança federal para a chapa presidencial e não fazer. Não havia nenhuma aliança em São Paulo com o PL. E o PT, que disputava a mesma eleição, tendo como candidato o bravo deputado federal José Genuíno. O PT tinha um candidato em São Paulo. Então, a pergunta era descabida, né? Foi a gota d'água. Lula não respondeu, levantou-se, dirigiu-se ao seu Frias, e comunicou: o senhor me desculpe, mas eu não posso mais ficar aqui, vou embora. Não posso aceitar isso em nome da minha dignidade. Bom, resumindo, levaram o Lula até lá embaixo e, de lá para cá, o Lula nunca topou muito a Folha, e a Folha sempre, já antes, nunca, não é apenas o Lula, é o governo, são os governos do PT. Agora, isso daí foi o problema da Folha, de como ela divulgou a pesquisa. Agora eu vou criticar a pesquisa. A pesquisa da Datafolha pergunta: na sua opinião, das figuras brasileiras, quem é o principal culpado pela taxa de até 50% imposta pelo governo do Zé Ward? Essa pergunta, ela é capciosa. Ela é capciosa. Ela coloca nas costas dos brasileiros e, na divulgação da Folha, nas costas do Lula e logo de seu governo, a culpa pelo tarifaço.
Mas a figura principal do tarifaço não está aqui no Brasil. Não é nem o Lula, nem o Bolsonaro pai, nem o Bolsonaro filho, nem o Alexandre de Moraes. A culpa do tarifaço é de uma pessoa só, deste aqui, o predador sexual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criminoso condenado e agora fugitivo do caso Epstein, de quem ele era amigo assim, ó, coladinho, durante 2 décadas, sempre presente às festas dele, e que agora está escamoteando a divulgação dos papéis, que o Epstein foi condenado por prostituição de menores, pedofilia infantil. Esta figura abjeta, presidente dos Estados Unidos, foi quem determinou o tarifaço. Então, a pergunta é capciosa quando fala de quem foi a culpa no Brasil. Se os bolsonaros estavam pedindo aquilo ali, não foi por eles que o Trump... Basta ver a cartinha que ele mandou para o Lula quando do tarifaço. Conheci, olha só, e tratei o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava muito. Bom, quem lembra de como ele recebeu o Bolsonaro lá nos Estados Unidos sabe que isso é mentira, né? Eu o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. Qual outro líder de país a gente viu na época do governo Bolsonaro recebendo o Bolsonaro como recebe, por exemplo, o presidente Lula? O Bolsonaro ele não era recebido por ninguém, ficava comendo pizza no meio da rua, no sereno, assim como o filho dele, que foi na posse no baile da posse do Trump e ficou na neve do lado de fora. Não tem nada disso. Não era respeitado por líder nenhum. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, meu Deus, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Veja bem o atrevimento do cara. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, que emitiu ordens secretas e ilegais, o STF, etc., a partir de 1º de agosto, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50%. Portanto, não há nenhuma história de que foram os brasileiros. Quem decretou o tarifaço foi o Trump, assim como ele decretou em vários países. Nenhum brasileiro tem culpa do decreto original do Trump. Passaram a ter culpa depois, quando se juntaram definitivamente a ele o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. E mais o Paulo Figueiredo e outros, e todo o pessoal que botou o bonezinho da MAGA. Então, esses ataques ao governo do presidente Lula não vêm de hoje, não só da imprensa, como do Trump, que está simplesmente procurando interferir no resultado das eleições do ano que vem, armando um circo para transformar o Brasil naquilo que os bolsonaros dizem que o Lula está transformando, numa Venezuela. Eles querem criar um clima de que aqui não existe espaço para a oposição, quando o Bolsonaro, que ameaçou, que tinha um golpe que ameaçou de morte o presidente, o vice e o presidente do TSE, está sendo julgado com todo o direito à ampla defesa, não passou por nenhum coronel brilhante Ustra para fazer uma devida entrevista a ele, não é? Então,
é tudo conversa para boi dormir e que eles estão tentando é um golpe para interferir. Caso o Lula vença no ano que vem, eles não reconhecerem a eleição do presidente Lula, como fazem até hoje com o presidente Maduro na Venezuela. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.